episódio passado, nós falamos sobre o custo do discipulado. E nesse episódio, nós vamos falar aqui sobre missionalidade. E é importante a gente pontuar um pouco isso, porque a palavra missionalidade é uma palavra relativamente nova. Ela nasce no seguinte contexto: é muito comum a gente usar a ideia de uma igreja missionária. Só que a ideia de uma igreja missionária, ela está muito atrelada a um destino, Sim, né? Então, assim, a nossa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que envia missionários. E essa definição, ela não é tão boa. E aí é por isso que nasce na academia, nos seminários, junto aos pensadores cristãos, uma expressão que vai um pouquinho além, que é a expressão missional. Porque missional não tem a ver com um destino. Missional tem a ver com uma jornada. sim. Enquanto eu caminho, enquanto eu vivo, eu cumpro a missão. E nesse sentido, eu queria perguntar a vocês como é que o discipulado pode nos capacitar para essa vida missional. Como que vocês entendem isso? Bom, primeiro é entender que o propósito do discipulado inclui no seu propósito a capacitação para servir. Eu costumo dizer nos treinamentos que a gente ministra que quando Jesus inicia seu ministério, ele, Marcos 1,17, né, ele diz: Vinde a mim e eu vos farei pescadores de homem. É sabido que Jesus, ele arregimentou seus discípulos e ele os evangelizou. Tanto é que em João 17, né, na oração de prestação de conta dele ali, ele diz, na prestação de conta, orando ao Pai, ele diz que eu transmiti a tua palavra para eles, agora eles te conhecem. Ou seja, a primeira atitude de Jesus foi evangelizar seus discípulos. Por isso é que ele diz: Vinde a mim, sigam-me. Mas no chamado para a salvação, ou no chamado da evangelização, já estava também embutido o chamado para a missão. Ali tem as duas coisas, né? Salvação e missão. Vinde a mim, eu vos farei pescadores de homem. Então é um chamado para segui-lo, mas é um chamado para servi-lo. E ele diz isso em João 15, né, 16. Eu escolhi vocês para que vocês vão e deem Fruto, fruto e o vosso fruto permaneça. O permaneça. contexto ali é de reprodução. É de reprodução, é gerar novas vidas. Então, a, o discipulado, ele trabalha exatamente preparando a pessoa que, ao mesmo tempo, cresceu na sua caminhada com o mestre, no estudo da palavra, na oração, desenvolveu seu caráter, mas também desenvolveu suas habilidades para servir a Cristo. Logo, a tarefa do discipulado é fazer discípulos de Jesus, levá-los à maturidade cristã e prepará-los também para a reprodução, para fazer a mesma coisa com outras pessoas. Então, esse acho que é o ponto de partida para a gente entender a missionalidade no discipulado. E aí, antes de passar aqui a palavra para o Jean, para ele colocar suas considerações, a gente entender que em Mateus 28, na ordem de Jesus ali, aquilo que você falou, a diferença de ser missionário, né, essa diferença assim, sutil para ser missional, é porque em Mateus 28, né, o id ali, o verbo, né, no original ele está no gerúndio, né? Vão e façam discípulos, indo, né? Uhum. Indo, ou seja, vivendo a vida. E onde a gente vê isso na prática, na vida dos discípulos da igreja de Jerusalém? Atos 8. Foram dispersos, ou seja, o termo disperso, trazido por disperso, no original é semeados. É como se fosse assim. E todos, exceto os apóstolos, foram semeados pelas regiões da Judéia e Samaria. Aí o verso 4 diz: entre mentes, né, enquanto isso, os que foram dispersos ou semeados iam por toda parte pregando a palavra. Aí era o seguinte: enquanto eles avançavam, fugindo da perseguição, colocando a vida na normalidade, trabalhando, cuidando, enquanto eles faziam isso, eles pregavam o evangelho. Então isso acho que para mim é a ideia mais
uma base bíblica, né, que justifica esse termo, né, de viver o evangelho, viver o discipulado, compartilhar Cristo na caminhada ordinária da vida, no dia a dia com quem está ao nosso redor, e não apenas ser enviado especificamente para aquela função, para aquela missão, mas cumprir a missão onde você está no seu dia a dia. E quando a gente entende o aspecto da missionalidade, a gente começa a perceber que a missão está na vida e a vida está na missão. Nós estamos falando de um estilo de vida em que eu estou, diríamos, glorificando a Deus e vivendo para o reino dele. E isso tem que se desdobrar em aspectos muito objetivos. Exemplo, você mora numa cidade, essa cidade tem suas benesses, suas estruturas, suas possibilidades, suas oportunidades, mas as cidades são lugares de dor, de sofrimento, de angústia, de pecado, de opressão. Então, quando nós entendemos a missionalidade como um elemento que nos envolve, por exemplo, a gente vai passar a amar a cidade, orar pela cidade, servir na cidade, não é? E isso não tira também a nossa percepção do mundo. Eu diria assim, gosto muito daquela frase que diz assim, né? Do outro lado da rua, não é? Do outro lado do país, do outro lado do oceano. Então, existem todas essas dimensões que envolvem a missão de Deus no mundo, que ele nos chama a participar. E evidentemente que Deus irá mover pessoas para muito longe. Porém, quando nós não temos essa consciência, as oportunidades estão aqui presentes, nos cercando, estão ali juntinho da gente, e a gente não percebe. Alguém pode, por exemplo, às vezes ter um colega de trabalho durante 15, 20 anos, ali no mesmo ambiente, mas se ele não entende a sua tarefa missional e não tem um coração missional, ele sequer vai se importar se aquela pessoa está indo para o inferno sem conhecer a Cristo. Ele não vai se ver comprometido em, de algum modo, oferecer amizade, oferecer um coração, diríamos assim, focado no Evangelho, para conectar essa pessoa, não é, com a compreensão da graça de Deus. O discipulado precisa, de modo intencional, despertar a missionalidade. E aí é importante dizer que nem todo discipulado tem essa preocupação. Às vezes a gente esvazia a missionalidade do processo do discipulado. E isso empobrece, e muito, a caminhada com o discípulo. Acho que nesse sentido, ter, primeiro, ferramentas, pequenas ferramentas, que ajudem o discípulo, isso é muito importante. Inclusive no discipulado, vida, né, Paulo? Uhum. A gente, veja, por mais que seja um discipulado para descrença, né, caminhando para a crença, gerando pelo menos um pouco de maturidade, a gente insiste que o discipulado tem um escopo ainda maior do que o discipulado vida se propõe. Não obstante isso, de ser para essa fase mais inicial da vida cristã, nós colocamos várias ferramentas que te ajudam. Exemplo, todos nós que tivemos um encontro com Jesus, nós temos algo que é muito mais poderoso que a gente pensa, a nossa própria história, não é? E às vezes a pessoa não conseguiu parar para pensar na sua própria história e como isso é um testemunho da graça de Deus. Então, só uma coisa dessa pode ser uma ferramenta extraordinária. Você entender o plano da salvação para você compartilhar, ter empatia por aqueles que sofrem. Tudo isso envolve um caráter missional. E o discipulado precisa ser um ambiente onde a gente está despertando isso. Muito legal. Tem um texto que eu gosto muito. Na missão dos 70, Jesus ele dá algumas orientações. E uma delas é a seguinte: se vocês entrarem numa casa e vocês forem bem recebidos ali, permaneçam. Então, assim, Jesus ele não estava tão preocupado em, olha, vocês precisam, cada dupla precisa alcançar no dia de hoje, então uma meta, né? 50 casas e voltem aqui para apresentar o relatório. Não. Jesus ele fala, olha, se vocês entrarem nessa casa e vocês forem bem recebidos ali, permaneçam. Eu acredito que Jesus, ele, de uma maneira bem clara, ele está propondo essa missionalidade aos discípulos ali, olha, enquanto vocês estiverem ali, vocês estarão
conversando, desenvolvendo relacionamentos profundos, como a gente já falou aqui, e por meio disso vocês terão autoridade para levar o evangelho ao coração dessas Você pessoas. pega o exemplo de Paulo. Paulo foi missionário, né? Uhum. Ele foi enviado, primeira viagem, pela igreja de Antioquia. A partir daí a gente vai vendo a trajetória dele, você percebe que ele sempre é encomendado, em outras palavras, é enviado por alguma igreja, né? Mas quando ele estava na cadeia, nem a cadeia impediu ele de cumprir o seu ministério. Aí você vai entender o que é ser missional. É viver a missão. Ou seja, a missão não parou, né, Não Paulo? parou em qualquer circunstância. Mesmo preso. Isso, porque tem pessoas que eu ouço demais, assim, a pessoa fala assim, quando eu aposentar, eu vou ter mais tempo, então eu vou fazer. Não, você tem que fazer agora. O que vai mudar quando você aposentar é que você terá mais tempo para fazer mais coisas. A cadeia não impediu. Paulo evangelizou toda a guarda pretoriana, e a partir da cadeia ele alcançou o palácio. E quando ele é preso na sua última prisão, e depois ele morre, você percebe que o livro de Atos tem algo curioso. Ele tem uma história, né, que tem começo, tem meio, mas não teve fim. O livro de Atos não tem uma conclusão da história da igreja. Uhum. Por quê? É a história da igreja que é continuada por nós. Esse capítulo vai se fechar quando Cristo voltar. E como é que termina? O interessante é que termina exatamente assim. Paulo alugou uma casa, estava na prisão domiciliar, guardado ali pelos soldados do palácio lá de César. Ele estava na casa dele. Mas o que aconteceu? Transformou sua casa num centro de pregação e de estudo do Evangelho. O final do livro mostra que Paulo estava ali recebendo todos que queriam ouvi-lo. E ele ensinava, ele pregando para judeus, para não judeus ali. Ou seja, o cara morreu fazendo a missão. Ou seja, nada impediu ele de fazer. E eu percebo que às vezes nós mesmos criamos, né, os entraves. Não, e é interessante, Paulo, nesse sentido, que o apóstolo Paulo, como Barnabé, foram pastores de uma igreja que nasceu como? Porque os dispersos, os perseguidos, em meio à perseguição, foram missionais. Sim. Eles não deixaram de anunciar o evangelho, mesmo debaixo de perseguição. Quando a gente fala de perseguição, imagina, hoje, André, você ter que sair da sua casa, abandonar o trabalho, né, sair correndo com a sua família para uma região distante, para começar a vida do zero por causa do nome de Jesus. Mas você está tão comprometido com o reino que, apesar de você estar sofrendo tudo isso por causa do seu amor a Jesus, no caminho você não deixa de anunciar. E nasce uma igreja, floresce uma igreja, né, pujante, que aí, evidentemente, era necessário pastoreio. Então os apóstolos enviam Barnabé vê o tamanho do desafio, nós já falamos sobre isso, chama Saulo, não é? Mas como essa igreja nasceu? A partir de gente que estava em perseguição, mas que não deixou de ser missional no meio daquilo tudo. Os detalhes, por exemplo, disso tudo, você vai lendo o texto, os discípulos chegaram na cidade e ali anunciaram, ou seja, era algo que fazia parte da vida dos camaradas. Entende? Então, ser missional é exatamente isso, né? É compartilhar o Evangelho de Cristo, participar da missão dele, cooperar com essa missão, compartilhando o Evangelho, pregando, fazendo, agindo. Não é só a pregação, mas é aquilo que o Jean falou, amando as pessoas com as suas dificuldades, servindo. A gente serve, a gente alcança corações muitas vezes fazendo serviços para as pessoas, prestando serviço, oferecendo apoio. Isso quebra, né, muitas barreiras e isso faz parte da nossa caminhada em missão. Então, para a gente esse termo ficar muito claro, missionalidade é estar em missão, viver em missão o tempo todo.
entendendo que eu sou um embaixador do reino, onde quer que eu esteja. Ou seja, essa palavra de vocês dois foi muito propícia, porque de repente as pessoas que estão ouvindo a gente agora estejam dizendo assim, poxa, eu estou passando por um momento difícil e talvez não seja esse o melhor momento para que eu assuma um papel como discipulador. Eu vou esperar as coisas melhorarem, esperar a crise passar, as coisas se resolverem. Mas quando a gente olha para a Bíblia, Paulo estava na prisão, mandando cartas, pregando o evangelho. Paulo, ele mesmo numa situação difícil, ele estava frutificando, florescendo. Uhum. Então, a grande questão não é o momento que a gente se encontra, mas é o coração firmado em Jesus que nos leva a florescer. É a gente entender que, independente das circunstâncias, elas serão úteis para nos levar ao amadurecimento e glorificar a Deus. Que é importante a gente ver, a gente está citando os exemplos bíblicos, porque são justamente o fundamento para o nosso trabalho. Quando se planejou o projeto Minha Cidade para Cristo, o que se tinha em mente? Era exatamente... Só para o pessoal entender, né, Paulo? Minha Cidade para Cristo é o nosso guarda-chuva de evangelização. Isso, né? Exatamente. Foi projetado para quê? Para construir, ajudar pastores, líderes de igrejas a enxergarem a sua cidade como seu campo missionário principal, a sua prioridade. Por quê? Porque é comum você ver igrejas que são reconhecidas como igrejas que contribuem muito, e devemos fazer isso com missões. Igrejas que colaboram aí com 30, 40 missionários que são enviados para fora do Brasil ou aqui dentro do Brasil. Igrejas que têm no seu orçamento todo ano uma verba valiosa, grande, para investir na missão, nos órgãos missionários da nossa igreja. E todos nós temos que fazer isso. Entretanto, muitas dessas igrejas não têm um plano de ação para a cidade. Elas não se reproduzem na cidade. Mas elas são igrejas missionárias, porque elas enviam missionários. Mas aí a cidade é tomada por um outro tipo de evangelho. Então o desafio é fazer todos enxergarem que nós temos que fazer aqui, ali e acolá. A ordem de Jesus era, que depois Lucas registrou no versículo 8 de Atos 1. Jerusalém? E era concomitante. Uhum. Não era assim, faça aqui, depois ali, não. Aqui ao mesmo tempo. Uhum. Entendeu? E seres minhas testemunhas, tanto na Judéia como isso é concomitante. Em Judéia, Samaria e até os confins. Ou seja, a nossa missão, ela tem que se estender do outro lado do oceano, como disse o Jean ainda há pouco, mas ela não pode deixar de ser feita aqui. Então, esse projeto é para ajudar a igreja local a cumprir o seu papel missional, porque é o papel da evangelização no seu dia a dia. E nós somos desafiados a viver a missão nos dias maus. Eu, pessoalmente, tenho uma história que me marcou muito, porque nem todo mundo sabe dizer qual foi o pior dia da sua vida. Eu sei, até aqui, dizer qual foi o pior dia da minha vida. Foi quando o nosso filho Timóteo faleceu. Um bebê, e com 2 meses, nasceu bonito, saudável. E, de repente, no meio de uma semana, ele começou com um problema pulmonar e veio a falecer em 4 dias. Então, e eu estava na UTI no momento que o Timóteo morreu. Era uma UTI humanizada. Então, eu literalmente vi do monitor os batimentos cardíacos dele parando, vi a equipe ali tentando reanimá-lo e presenciei esse momento, que foi um momento muito difícil, muito doloroso. Mas, por causa da nossa presença ali no hospital nesse momento dramático, minha e da minha esposa, a médica ficou impressionada com a nossa reação. Por algum motivo, ela entendeu assim, esses pais reagiram de um modo com que eu nunca vi. E ela começou a chorar ali, a gente agradeceu o empenho dela, e ela falou assim, vocês têm alguma coisa que eu não tenho. Vocês têm alguma coisa que eu não tenho. Eu preciso saber o que vocês têm.
E aí nós fomos viver aquele momento do sepultamento, do luto. Mas passado umas 3 semanas, eu cheguei para minha esposa e falei assim, eu sei que nós estamos muito sofridos, mas nós temos uma tarefa com aquela médica. Nós precisamos compartilhar o evangelho com ela. Marcamos, pegamos o contato dela, marcamos para termos um encontro com ela e a família, conheci o marido, e ela estava ávida para ouvir o que vocês têm, o que acontece com o coração de vocês. A reação de vocês não é a reação comum numa situação daquela. E nós começamos a falar do evangelho. Eu lembro que eu ainda tentei assim, usar uma linguagem mais intelectualizada, afinal de contas era uma médica. E ela, mas você pode explicar melhor? E eu entendi assim, gente, eu tenho que falar aqui como se eu estivesse falando com uma pessoa extremamente simples na beira de um rio. E eu comecei a falar com toda a simplicidade do evangelho. E aquela mulher disse, como eu faço para ter isso? Como eu faço para ter Jesus? E nós explicamos, abrir o coração, se arrepender, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Mas como eu faço agora para eu ter isso? Vamos ajoelhar, vamos orar. E ela olhava para o marido resistente naquele momento, olhava para o marido e dizia assim, vamos, Felipe, vamos. E ele, não, mas eu já tenho Jesus. Né? Não, mas vem, você não está entendendo o que eu estou entendendo. E ele resistente. Resultado, essa mulher se converteu, o Felipe se manteve resistente por alguns meses, mas ia com ela, porque ela foi para a igreja, e começou a falar de Jesus. Começamos a discipular o Felipe mesmo na resistência dele. O Felipe teve uma experiência com Jesus, ali um tempo depois, eu lembro como hoje, o dia que ele me mandou uma mensagem, Jean, eu preciso encontrar você, eu pensei, meu Deus do céu, Juliana deve estar colocando tanta pilha no Felipe que ele deve estar ficando doido, ele está precisando falar comigo. Chego numa padaria, ele com os olhos cheios de lágrimas diz assim para mim, né? Agora eu entendi. Eu me entreguei a Jesus. Aí 2 homão na padaria, numa segunda-feira de manhã, chorando, acho que o povo sem entender o que estava acontecendo. E eles foram discipulados. E quando eu pensei assim, eu vou ter aqui na igreja 2 ovelhas agora, que vão ser uma potência na evangelização, no discipulado, Deus falou assim, não, eu estou levando eles para longe. Eles mudaram de Goiânia, foram para Porangatu. E lá eles têm feito uma diferença enorme, despertado as igrejas da região para o discipulado, porque é o que eles conheceram e viveram. Eles adotaram recentemente uma criança cuja mãe tinha problemas gravíssimos com drogas, a criança nasceu com algumas síndromes. Eles, conhecendo a cidade, amando a cidade, servindo a cidade, disseram para si mesmos, quem tem que cuidar dessa criança? Nós somos médicos. Então, nós somos médicos, nós precisamos amá-la, nós precisamos recebê-la como nossa filha. Chama-se Clara. Ou seja, o evangelho é assim. Muitas vezes, no meio de um momento escuro, doloroso, que dói mesmo, que traz sofrimento. Mas no meio daquilo, às vezes, o Senhor vai despejar uma manifestação da graça e do poder dele. Eu não posso dizer para você que foi fácil. Inclusive ir lá no meio do luto. Mas eu glorifico a Deus. Porque eu sei que o meu filho está nas mãos dele. E sei que perder aquela oportunidade seria não ver tudo isso que hoje eu olho e vejo. A graça de Deus se manifestando no meio de uma perda. Então tem muita gente com as suas dores, com os seus problemas, com as suas tribulações, que não percebe que se simplesmente disser assim, Senhor, no meio disso tudo, está aqui a minha vida. Eu não entendo, às vezes a gente nem concorda, né? A gente se rende, mesmo discordando. Eu discordo do Senhor ter levado, não é? Mas eu me submeto ao fato dele ter levado. E no meio disso, Deus produziu toda essa experiência. Agora, uma vez alcançados, eles foram discipulados. Uma vez discipulados, eles foram enviados. E uma vez enviados, eles estão frutificando. Então, isso é a expressão do reino e de como nós podemos viver a missionalidade.
Pastor Paulo, o senhor que tem uma experiência larga na área da evangelização, às vezes as pessoas elas têm medo de dar esse passo na direção do outro, porque elas acham assim, cara, mas como que eu vou converter alguém? Depois de um testemunho como esse, fica claro que não somos nós que convertemos. Exato. Uma observação que precisa entender, o pessoal precisa entender, a gente glamorizou a evangelização de um lado e tornou ela, de outro lado, também assim, simplória demais. Se de um lado muita gente diz, eu não posso fazer porque eu não estou preparado. De outro lado, as pessoas confundem a evangelização com palavras positivas e Deus quer fazer isso por você. Confunde. A evangelização, o evangelho é tão somente a pessoa e a obra de Cristo. Portanto, evangelizar é compartilhar Cristo. Só isso. A sua relação com Ele, o impacto na sua vida. A gente vê isso nos convertidos ali no ministério de Jesus. Era imediatamente, eles falavam, não tinha uma caminhada longa. Eles falavam. Quando o gadareno, o ex-endemoniado, ele se viu liberto, ele queria seguir Jesus. É o que faz todo mundo que crê em Cristo. Jesus disse, vai para sua casa e conta aos teus tudo quanto Deus te fez. Será que ninguém tem uma história com Deus? Mesmo uma história como a do Jean, triste, foi um momento que Deus usou isso para alcançar um casal que hoje está lá com a reverenda Anésio. Não, acho que ele está com o Anésio, lá em Porangatu, e o Anésio tá com a gente no discipulado. Você está entendendo? Então, assim, o segredo é ninguém converte ninguém. Lutero disse que nossa responsabilidade é levar o evangelho ao ouvido das pessoas. Do ouvido para o coração é tarefa do Espírito Santo. Há uma definição, acho que é do Bill Bright, que diz assim que evangelizar consiste tão somente o testemunhar, o evangelho, o termo é igual, testemunhar, que quando Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas, vocês vão falar de mim. Então, ele diz que testemunhar ou evangelizar é tão somente tomar a iniciativa de compartilhar Cristo no poder do Espírito Santo, deixando os resultados com Deus. Acho que o primeiro passo que a pessoa precisa entender, se minha tarefa, eu faço parte, né, do departamento de marketing. Minha tarefa é a comunicação. O convencimento é a tarefa divina. Se eu entendo isso, eu me desobrigo de produzir o resultado. Eu cumpro a tarefa e oro e creio, tenho boas expectativas que Deus vai trabalhar o coração. Porque se eu entendo isso, se alguém rejeitar o evangelho, eu não vou ficar frustrado, pelo fato do cara não ter entendido a mensagem que eu preguei ou ter rejeitado. Eu posso me entristecer pelo fato daquela pessoa rejeitar a salvação. Mas eu não vou atribuir isso a uma comunicação falha, né? Sim. Se eu falo corretamente. Então, qual é a palavra que se dá para quem tem medo? Confie em Cristo, foi Ele que mandou fazer. Ele disse que a gente não está só. No contexto de Mateus 28, que ele manda fazer discípulo, ele diz assim, até o verso 30, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto, ele não foi... essa promessa não foi direcionada a todos os crentes em qualquer situação. Essa promessa de Jesus está restrita ao contexto do fazer discípulo, que ele está dizendo o seguinte, vocês não estarão só nessa tarefa. Eu estarei com vocês, auxiliando vocês nessa tarefa. Tanto é que Marcos, quando ele resiste a Jesus à grande comissão, façam, prega o evangelho a toda criatura, quem quer for batizado, etc, etc. Na sequência, ele promete, vocês vão lidar com situações difíceis, mas nada vai acontecer com vocês, tal. Depois diz, aí os discípulos saíram e Jesus, diz o texto, né, os ajudava, a presença de Jesus estava com ele. Era dessa presença que ele estava falando. Então, assim, o que eu, como crente, preciso entender? É que o evangelho é um poder que vai ser transmitido através de mim. Está em mim, vai ser transmitido através de mim, mas é o poder de Cristo. É aquilo que Paulo diz em Romanos, né? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, eu apenas tenho que me colocar como porta-voz. De maneira, pode ser a mais simples possível, eu compartilhar o evangelho agora eu preciso conhecer o evangelho. Uhum.
E entender que esse evangelho se aplica a todas as áreas da vida e do coração. Sim. Tem uma história na minha conversão. Me converti tive um encontro com Cristo em julho de 1995, no acampamento da UPA, no culto da fogueira. Foi uma benção. Deus me pegou ali na curva e eu, sabe, foi muito marcante para mim. E eu me lembro que, a partir de então, eu comecei a evangelizar. Evangelizar. No metrô, na minha rua, no meu prédio e tal. E eu me lembro de uma experiência que hoje, olhando para trás, eu aprendo muito com ela. Eu cheguei na escola para um amigo e falei assim, cara, eu recém-convertido, eu falei assim, cara, se você crê em Jesus, você vai se tornar uma pessoa muito feliz. Olha só a minha palavra para ele. E aí o cara, ele quebrou minhas pernas, porque ele falou assim, mas eu sou muito feliz. E eu fiquei assim, E agora, né? E agora? Porque eu, ali naquele meu entendimento, Inicial da limitado fé, ainda, né? inicial da fé, eu achava que aquela felicidade que eu estava experimentando era o que Cristo produzia no coração de alguém. E ele falou, não, cara, mas eu sou feliz. E aí, olhando para o que a gente está propondo aqui, nessa vida de discipulado, o evangelho, ele toca todas as esferas do coração humano. E eu queria que vocês pudessem trazer até uma palavra sobre isso, né? Porque a gente viu aqui o seu testemunho num momento difícil da vida de vocês, inesperado, como Deus derramou a graça dele Sim, sobre a vida de vocês, sustentando vocês, mas também utilizando aquele momento ali como um momento de salvação, uma porta que se abriu para que a palavra fosse pregada. eu creio que dentro dessa questão da missionalidade e dentro desse aspecto específico que você está colocando, nós precisamos resgatar o aspecto encarnacional do evangelho na nossa vida. Nós estamos falando muito de proclamação e evidentemente que isso é necessário, né? Como crerão se não há quem pregue, né? Não fale do evangelho. Então é necessário. Porém, isso precisa acontecer no ambiente encarnacional. E o que é esse elemento encarnacional? É nós vermos o evangelho presente em todas as dimensões da nossa existência. E nós estarmos dispostos, inclusive nesse sentido, a vivermos o evangelho em meio a um mundo caído e perdido. Jesus se fez carne, habitou no meio de nós, nós vimos a sua glória, inclusive a palavra lá, ele tabernaculou conosco, né? Então, Jesus se encarnou, se fez homem, e aí Filipenses capítulo 2 vai dizer, inclusive, que ele se fez em forma de servo, e foi até morte de cruz. Isso é encarnação. E nós somos chamados, nesse sentido, a encarnar o evangelho de tal maneira na nossa alma com que evangelho tem a ver com trabalho na cidade, evangelho tem a ver com os meus estudos, evangelho tem a ver com os meus relacionamentos, evangelho tem a ver com as minhas amizades. Gente, se você não tem amigos que não sejam cristãos, como você vai, nesse sentido, encarnar o evangelho, demonstrar o evangelho e falar do evangelho? Não é verdade? Então, essa disposição de manter a nossa sobriedade, a nossa santidade, o nosso valor, o nosso princípio fincado no Evangelho, mas estar com aqueles que não conhecem o Evangelho, porque quem nos deu esse exemplo foi o próprio Senhor Jesus. Ele comia com pecadores e recebeu a acusação dos fariseus por causa disso. Então, esse elemento encarnacional vai prover a nós a percepção de que todos os momentos da vida envolvem a missão de Deus em nós e através de nós. Então isso é fantástico. Eu penso que é resgatar isso, e o discipulado é um ambiente que propicia essa percepção encarnacional do Evangelho. Esse aspecto encarnacional se traduz exatamente em que o Evangelho, né, eu vivendo ele, encarnando, ele se torna uma influência através da minha vida em tudo aquilo que nós tocamos.
Paulo usa o conceito de perfume, né? Nós somos para o bom perfume. Quando uma pessoa está dentro do elevador, né? E entra uma pessoa perfumada, Não tem como não sentir, né, todo Paulo? mundo sente, entendeu? Todo mundo sente. Então, assim, o perfume ele não fica restrito à pessoa, ele permeia o ambiente. Isso quer dizer o seguinte, que o evangelho em mim, eu vivendo o evangelho como aquilo que influencia meu pensamento, minhas ações, isso altera a maneira como eu lido com as pessoas, como eu faço negócio. É nesse ponto que as pessoas vão enxergar o evangelho, vão enxergar Cristo através de ações, porque é palavras e atos. Palavras e atos, né? Então, assim, a gente tem que verbalizar, proclamar, temos. Mas a gente tem que viver de tal maneira que, se em algum momento a gente não falar, ele pode ser percebido através das nossas ações. Não é que nós não vamos deixar de falar, que vamos deixar de falar, ou devemos não. É que, em dado momento, por exemplo, até onde na experiência do Jean, ele não tinha falado nada, mas a reação dele diante da situação chamou a atenção daquela médica, que ela percebeu que havia algo de diferente nesse aspecto. Agora, mas não houve a necessidade de falar? Evidentemente. Então, essa encarnação do Evangelho implica influenciar pessoas que faça com que essas pessoas se interessem em conversar conosco para saber exatamente sabe o que nos torna diferente. Esse é o ponto. Agora, tem gente que prega Agora, e não vive, tem gente que acha que só viver, né? Sim. E não pregar. Duas coisas precisam fazer Caminhar parte da juntas. nossa caminhada. Agora, o que me encoraja muito do ponto de vista instrumental, falando do discipulado, é que quando isso está dentro do discipulado de uma maneira intencional, você começa a ter ações práticas. Então você é treinado para entender como compartilhar esse testemunho. Igual você falou, você saiu evangelizando, né? E nem todo conceito ali estava tão ajustado. Então a gente precisa ajudar os discípulos a perceberem, né, alguns princípios e terem algumas ferramentas. Tem alguns grupos de discipulado que desenvolvem, por exemplo, projetos, e de vez em quando eu fico assim impactado, porque chega uma notícia para mim de que a minha igreja está num lugar que eu não sabia. Né? Recentemente, o pessoal do Hospital do Câncer, a capelania, eu encontrei com a capelã lá do Hospital do Câncer, e ela falou assim: Pastor Jean, muito obrigado porque sua igreja tem servido aqui no Hospital do Câncer. Eu não sabia que minha igreja estava servindo lá. Como que isso nasceu? Um grupo de discipulado, um grupo feminino e um masculino. Eles sentaram e falaram assim: vamos servir lá no Hospital do Câncer? E eles, de uma maneira muito natural, se moveram e abençoar o hospital. Lá eles falaram: nós somos membros da Igreja Luz e assim por diante. E não passou nenhum documento no conselho ou coisa parecida, simplesmente amando a cidade. Uma coisa orgânica, nasceu. Isso, sendo encorajados pela caminhada de discipulado, porque lá na caminhada eles foram instigados, e eles deram esse passo. Então, eu penso que, nesse sentido, a gente pode ter muita esperança no que o discipulado, e agora a gente está falando de um modo mais específico do discipulado vida, poderá produzir quanto a essa consciência missional. Porque outro aspecto dessa consciência missional que o discipulado trabalha é o planejamento. A gente, se você olhar a história da evangelização da guerra primitiva, você vai perceber que em alguns momentos a evangelização aconteceu de modo circunstancial. A cura de um coxo virou uma aglomeração que os caras aproveitaram, né, Pedro e João, e pregaram. Mas Jesus planejou. Por isso, o Robert Collins fala do plano mestre. Ele teve um plano, ele planejou alcançar o mundo. Estrategicamente, ele muito bem planejado. E, pensando em ser missional, nós temos que planejar. É muito importante que a gente tenha em mente quem são as pessoas, orar para que Deus mostre quem são as pessoas com quem eu me relaciono num grau mais próximo, mais longe, que Ele quer alcançar através de mim. À medida que Deus coloca isso claro na minha mente e no meu coração, eu devo anotar o nome dessas pessoas e procurar, a partir daí, conhecer essas pessoas um pouco melhor
descobrir nuances da vida dessa pessoa para que eu possa me aproximar mais dela. O senhor está tocando no ponto que eu ia tocar aqui. Olha aí que jesuicidência. O papel da oração na vida missional. Porque assim, Jesus, antes de escolher o discípulo, ele orou. Uhum. O primeiro passo é a ore. Se você não sabe quem evangelizar, peça a Deus que mostre. Peça a Deus pessoas também, exato, né, Paulo? Peça que Deus mostre as pessoas, peça que Deus lhe dê pessoas. Segundo passo, anote o nome dessas pessoas na sua caderninha de oração. Aqui na PECOM a gente tem o cartão missional, de compromisso, cartão de compromisso missional, que é para o cara carregar, para lembrar o que ele está orando por alguém. E aí comece a orar todo dia, depois busque maneiras de se aproximar dessa pessoa. A gente às vezes convive com pessoas muito perto, mas distante ao mesmo tempo, porque a gente não sabemos nada sobre a pessoa. Procure descobrir a vida da pessoa, levantar o perfil dela, porque você pode descobrir, ao levantar o perfil dessa pessoa, que tem alguma área ali que você pode se conectar. Por exemplo, você que é da área do esporte, né, bruto, né? Aí, Jean, olha. Tanto. Taekwondo, é? Não, boxe. É boxe, tô falando. Então, de repente, ele descobre lá que o cara também é dessa área. Vamos nos relacionar. É um ponto de contato. Sim, sim. Você entendeu? E depois... Nesse caso, um contato bem significativo. Isso. Então, assim, a gente precisa descobrir que nem sempre a gente se conecta com o outro. Às vezes um cara gosta, por exemplo, o cara gosta de um café no shopping, uma leitura, e o outro gosta de uma pescaria. Sim. E a gente precisa descobrir, em algum momento, qual é o ponto de contato. Depois disso, é importante eu começar a dar passos práticos na direção de me conectar com essa pessoa, que foi o que Jesus fez, trouxe para si. Depois disso, a gente precisa descobrir se essa pessoa tem ou não tem, né, algum gosto por leitura, e aí a gente pode tentar se conectar oferecendo uma literatura. Né? E nesse sentido, né, Paulo? Graças a Deus, o discipulado vida vai ajudar muito a construir esse caminho. Exatamente, né? Esse passo a passo está lá dentro. E aí, até que você ganhe o direito de ser ouvido. E aí você pode, então, compartilhar. Primeiro, compartilhe sua história, né? Seu testemunho. A gente consegue, se planejar direitinho, a gente consegue compartilhar um testemunho eficiente em 90 segundos, 1 minuto e meio, né, para conectar a minha história com o Evangelho e às vezes conectar com a história da pessoa. Paulo compartilhou sua história em 3... quando ele estava preso, né? Ele estava sendo levado para a prisão. E acho que foi para o procônsul, né? E ele fala quem ele era antes, como foi seu encontro com Cristo, o que o encontro com Cristo, onde esse encontro o levou, o que ele se tornou. E aí a gente compartilha a história, porque a história vai me conectar com a pessoa, ela pode se identificar em algum momento, e a gente é a ponte para a gente apresentar o Evangelho. A história não é o Evangelho, mas Posso ela... dar uma dica aqui? Claro. Tem um livro, O Discipulado na Igreja Local, da editora Ultimato, do Randy Pope, a gente já acho que citou ele aqui em algum episódio, mas por que eu acho que vale a pena o pessoal aprofundar, ler esse livro? Eu tive a oportunidade, em 2013, de visitar pessoas discipuladas estrategicamente, através, inclusive, da igreja pastoreada pelo Randy Pope. Eu estive na sede mundial da Coca-Cola. O cara do marketing, irmão em Cristo, lá dentro da Coca-Cola discipulando pessoas. A menina que era a diretora do fundo da Coca-Cola para ação social para a Geórgia, discípula do Senhor discipulando pessoas na Coca-Cola. Visitei um grupo de refugiados e um irmão foi despertado através da missionalidade do discipulado para acolher os refugiados e dar a eles emprego. E detalhe, só para concluir, né, esse aspecto, ele resolveu mudar para perto dos refugiados para ter relacionamento e viver, encarnar mais a realidade daquele grupo de gente tão sofrida, a maioria gente vinda da África, de lugares muito violentos. Então, não é uma coisa meramente teórica, não é? O discipulado pode sim promover corações que sejam comprometidos com o estilo de vida missional. Legal. Pessoal, nós estamos aqui terminando esse episódio.
Hoje falamos aqui sobre como que essa vida missional pode ser vivida, né, a partir do discipulado. E a gente quer convidar você a conhecer o Discipulado Vida, que é uma ação da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é levantada aí através da APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. Você pode conhecer esse material do Discipulado Vida acessando o site vida.ipb.org.br e assim levar, quem sabe, o Discipulado Vida para a sua igreja. Entra lá no site, você vai saber como fazer o treinamento e como conseguir adquirir esse material. Que Deus abençoe você e nós nos vemos no próximo e último episódio do Discipula Podcast, o seu podcast sobre discipulado.